E aí, pessoal, bem-vindos ao nosso mergulho de hoje. Nós vamos desconstruir os argumentos de um material de pesquisa bem denso sobre os bastidores da possível candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência em 2026. A fonte que estamos analisando sugere que todos esses vazamentos e críticas recentes não são coincidência de jeito nenhum. Na verdade, o argumento central é que estamos vendo uma estrutura coordenada de ataques desenhada justamente para enfraquecer o candidato muito antes da corrida eleitoral começar. É como montar um quebra-cabeça gigante para entender os interesses ocultos por trás das manchetes. Vamos ver o que os dados dizem. Para desmembrar essa teia, nosso roteiro vai passar rapidinho por 5 pontos: pesquisas e contexto, a polêmica do financiamento, os conflitos internos na direita, os dados de mídia e, por fim, os motivos do mercado financeiro. Bora lá? Começando pela nossa primeira etapa, pesquisas e o contexto atual. O que o material aponta como verdadeiro gatilho para toda essa crise? Bom, os números das pesquisas. A Vox Populi, por exemplo, projeta Flávio Bolsonaro com 43,8% contra 40,2% do Lula no eventual segundo turno. Já a Atlas Intel mostra uma vantagem super parecida de 43,9% logo no primeiro turno. A tese da fonte é que essa dianteira tão sólida ativou um senso de urgência imediato, fazendo grupos adversários correrem para tentar frear esse crescimento antes mesmo do jogo começar a valer. Seguindo em frente para a segunda parte, a controvérsia do financiamento. O incidente que meio que botou lenha na fogueira envolveu áudios vazados seletivamente e a produção de um filme político. A análise detalha a defesa do Eduardo Bolsonaro sobre o caso em 3 passos super claros. Primeiro, ele afirma ter convertido cerca de $50 mil de recursos próprios, vindos de um curso online, para contratar um diretor de Hollywood. Segundo, a operação foi migrada para um fundo americano. Segundo ele, para evitar risco de censura prévia aqui no Brasil. E terceiro, ele garante que só recuperou o próprio capital de risco inicial sem receber um centavo de repasse de terceiros como o Daniel Vorcaro. Na visão da fonte, isso esvaziaria totalmente aquela alegação inicial de financiamento ilícito. O que nos leva à nossa terceira sessão: os conflitos internos na direita. Sabe aquela velha história de fogo amigo? Pois é. A análise mapeia que a crise não veio só da oposição tradicional. Atores como o governador Romeu Zema, membros do Partido Novo, o Rodrigo Constantino e o MBL estariam, segundo o documento, aproveitando os vazamentos de forma totalmente oportunista. A teoria apresentada é que eles agem para desconstruir a imagem do Flávio e, com isso, abrir caminho para uma terceira via mais liberal em 2026. Mas olha a ironia gigantesca que os dados de redes sociais mostram aqui. A expectativa era que figuras como Romeu Zema ganhassem muita atração e herdassem o capital político ao criticar o Flávio publicamente. A realidade? O material mostra que ele passou a perder milhares de seguidores nos dias logo após as críticas. A base eleitoral parece ter lido isso como uma traição precipitada e a tática de desgaste interno teve um efeito bumerangue quase que na mesma hora. Agora, mudando um pouco a lente para a seção 4. Como a mídia e os dados de sentimento entram nessa jogada? O que é absolutamente fascinante aqui é a matemática por trás das manchetes. Muitos veículos cravaram que havia 70% de sentimento negativo contra o Flávio após o escândalo. Mas a fonte foi olhar os dados reais da Nexus, avaliando 3 mil postagens de altíssimo engajamento e encontrou outra coisa: 45% negativo, 35% neutro e 20% positivo. O argumento do material é que a imprensa simplesmente apagou os 35% neutros da conta, recalculando tudo só em cima do que era polarizado para forçar a inflar uma rejeição esmagadora. Impressionante, né? E com essa matemática rodando, surgiu nos cadernos de economia o famoso risco Flávio. A análise define isso como um termo criado pelo jornalismo econômico e pelo mercado para descrever uma suposta instabilidade na bolsa gerada sempre que o senador ganha força. O material defende que essa é uma narrativa 100% coordenada, desenhada para gerar pânico em investidores e assustar eleitores moderados, condicionando a paz no país à escolha de outro candidato. E é exatamente aí que a gente entra na nossa quinta e última parte: o papel do mercado financeiro, a nossa famosa Faria Lima. Para entender o peso real da elite econômica na construção de toda essa oposição, o material destaca uma citação bem direta de um grande jornal de negócios. Olha só. Não é segredo que Flávio nunca foi o nome preferido da Faria Lima para a disputa pelo Planalto. Diversas agendas de interesse do regime encontrarão resistência em Flávio Bolsonaro. Segundo a análise, o medo verdadeiro do mercado não é a competência dele, mas sim a resistência em aceitar calado as políticas econômicas que beneficiam principalmente o topo da pirâmide.
É basicamente um choque frontal de mundos. De um lado, a alegada postura do Flávio, defendendo que empresas como a Petrobras mantenham uma função social estratégica e lutando para proteger pensões e o salário mínimo contra pacotes fiscais extremos. Do outro, a visão atribuída ao mercado, que exige privatização, lucro máximo para os acionistas e ajustes fiscais duríssimos, custe o que custar na área social. Com esse abismo gigante de ideias, a fonte argumenta que o mercado aposta na propagação de crises para forçar uma alternativa mais favorável a eles. E para fechar o cerco dessa argumentação, a fonte traz um número de cair o queixo. O BTG Pactual reportou um lucro líquido espantoso de 4,8 bilhões de reais só no primeiro trimestre do ano. A contradição que o material aponta é nítida. As mesmas instituições que financiam as narrativas de instabilidade e pedem sacrifício da população sob a desculpa de juros altos estão, paradoxalmente, batendo recordes históricos de rentabilidade. Faz a gente pensar em quem realmente precisa de um ajuste nesse cenário. Para a gente amarrar tudo que vimos hoje, fica no ar uma pergunta bem provocativa. Será que essa teia super coordenada que une oponentes de esquerda, rivais na própria direita, jornais econômicos e a elite financeira vai conseguir implodir a candidatura do Flávio Bolsonaro? Ou será que esses ataques constantes vão acabar servindo como um teste de fogo, só provando a resiliência inabalável da base eleitoral dele rumo a 2026? O tabuleiro político é complexo e a informação é a arma mais forte que temos. Por isso é tão importante ler as entrelinhas. Valeu demais por acompanharem nossa análise de hoje e até a próxima. USA brasileiras, yeah. Começando